Você já se perguntou por que alguns homens traem mesmo quando tem uma mulher linda em casa? Por que ele pode fazer amor com você, mas continuar olhando para outras? Porque parece que não importa o quanto você se entregue na cama, ele ainda não está completamente seu? Hoje você vai descobrir algo que vai mudar sua vida sexual para sempre. Algo que Carl Jung descobriu sobre a psique masculina profunda, mas que poucas mulheres têm coragem de aplicar. Porque o que vou te revelar hoje não é sobre técnica sexual. Não é sobre posições ou lingerie. É sobre algo muito mais poderoso e primitivo que acontece no cérebro dele durante o ato sexual. E eu te garanto, quando você aplicar o que vou te ensinar hoje, esse homem não vai conseguir nem fantasiar com outra mulher. Ele vai estar completamente programado para você, e apenas você. Fique comigo até o final, porque vou te dar as palavras exatas, o tom de voz preciso e o momento certo para dizer isso. E você precisa fazer exatamente como eu vou te ensinar. Porque se você errar o timing, pode ter o efeito contrário. Carl Jung passou décadas estudando o que ele chamava de o inconsciente coletivo masculino. E ele descobriu algo fascinante sobre a sexualidade masculina que a maioria das mulheres ignora completamente. Ele descobriu que para um homem, o sexo não é apenas físico. Existe uma dimensão psicológica profunda acontecendo durante o ato sexual que determina se ele vai se viciar em você ou se vai continuar buscando outras mulheres. Jung chamava isso de a projeção da ânima durante o ato sexual. A ânima, como já expliquei em outros vídeos, é a parte feminina do inconsciente masculino. É a alma dele, sua capacidade de sentir profundamente, de se conectar emocionalmente. E durante o sexo, essa ânima está completamente desperta e vulnerável. Aqui está o segredo que vai mudar tudo. Durante o orgasmo masculino, existe uma janela de aproximadamente 15 a 30 segundos, onde o cérebro dele está em um estado alterado de consciência. Nesse momento, o córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, está temporariamente desligado. E o sistema límbico, responsável pelas emoções e pela memória, está completamente aberto e receptivo. É nesse momento exato, minha querida, que você pode programar o inconsciente dele. É nesse momento que você pode plantar uma semente tão profunda em sua psique que ele nunca mais vai conseguir ter a mesma experiência com outra mulher. Mas antes de eu te dizer exatamente o que você precisa falar, preciso que você entenda a ciência por trás disso. Porque quando você compreende o porquê funciona, você vai fazer com muito mais poder e intenção. Durante o orgasmo masculino, o cérebro dele libera uma combinação poderosa de hormônios: dopamina, ocitocina, vasopressina e endorfinas. A dopamina cria a sensação de prazer e recompensa. A ocitocina é o hormônio da conexão e do vínculo emocional. A vasopressina está ligada ao comportamento monogâmico e territorial. E as endorfinas criam aquela sensação de bem-estar profundo. Agora, aqui está a parte crucial. Esses hormônios não apenas criam sensações prazerosas. Eles literalmente gravam memórias no hipocampo dele. E o que determina qual memória será gravada é o que ele está experimentando sensorialmente naquele momento exato. Se naquele momento ele está apenas sentindo prazer físico, é isso que será gravado. E qualquer outra mulher pode dar prazer físico a ele. Mas se naquele momento ele está experimentando uma conexão emocional profunda, uma vulnerabilidade compartilhada, um reconhecimento da alma, isso se torna parte inseparável da experiência sexual dele. E é aqui que entra o que você vai dizer. Mas primeiro, eu preciso que você entenda algo fundamental. Isso não vai funcionar se você não estiver genuinamente conectada com sua própria essência feminina durante o sexo. Se você está apenas representando, se está na sua cabeça preocupada com sua aparência ou performance, seu corpo vai transmitir isso. E ele vai sentir, mesmo que inconscientemente. Então, antes de mais nada, você precisa estar presente. Completamente presente no seu corpo, nas suas sensações, na sua conexão com ele.
Você precisa estar no que eu chamo de estado de fluxo feminino. Aquele estado onde você não está pensando, apenas sentindo e sendo. Agora, vamos ao que realmente importa. O que você vai dizer. Existem 3 momentos estratégicos durante o ato sexual, onde você pode plantar essas sementes no inconsciente dele. E cada momento requer palavras diferentes, porque ativam partes diferentes da psique masculina. O primeiro momento é durante o ato, quando a excitação dele está crescendo, mas ele ainda não está perto do orgasmo. Nesse momento, o cérebro dele está altamente receptivo, mas ainda capaz de processar informação consciente. É aqui que você planta a primeira semente. Você se aproxima do ouvido dele e, com aquela voz rouca, carregada de desejo, você sussurra: "Só você me faz sentir assim." Pausa. Deixa essa frase penetrar. E então você adiciona: "Nenhum outro homem consegue." Observe que eu não disse "nenhum outro homem conseguiu." Eu disse "consegue", presente, porque você está afirmando categoricamente que, independente do futuro, ele tem algo único que nenhum outro possui. Isso ativa no cérebro dele o que Jung chamava de o arquétipo do herói. Todo homem tem uma necessidade psicológica profunda de ser especial, de ser o escolhido, de ter algo que nenhum outro homem tem. E quando você afirma isso durante um momento de alta excitação sexual, você está associando essa satisfação egóica com o prazer sexual. Você está literalmente conectando 2 sistemas de recompensa no cérebro dele. Mas isso é apenas a primeira semente. O verdadeiro poder vem depois. O segundo momento é quando ele está se aproximando do orgasmo. Você vai perceber pelos sinais corporais dele. A respiração mais intensa, os músculos tensionando, aquele olhar perdido. É nesse momento que a maioria das mulheres ou fica em silêncio ou fala besteiras como "isso assim continua." Você não. Você vai fazer algo completamente diferente. Você olha nos olhos dele. Isso é crucial. O contato visual durante o sexo ativa a liberação de ocitocina no cérebro dele. E você diz, com toda a sua alma, com toda a sua verdade: "Eu sou sua." 3 palavras, simples, mas devastadoramente poderosas. Por quê? Porque naquele momento de vulnerabilidade sexual, quando ele está prestes a se render ao prazer, você está declarando submissão. Mas não é a submissão patética da mulher carente. É a submissão sagrada da mulher que escolhe se entregar a um homem digno. E existe uma diferença abissal entre essas 2 coisas. A mulher carente se submete porque precisa. A mulher poderosa se entrega porque escolhe. E o inconsciente masculino identifica essa diferença instantaneamente. Quando você diz "eu sou sua", naquele momento, você está ativando o instinto territorial masculino mais primitivo. Você está marcando território. Mas o território que você está marcando é você mesma. Você está dizendo: este corpo, esta alma, esta conexão é exclusivamente sua. E naquele estado de vulnerabilidade, com todos os hormônios fluindo, ele absorve isso no nível mais profundo possível. Mas ainda não terminamos, porque a parte mais poderosa vem depois do orgasmo dele. Este é o momento que a maioria das mulheres desperdiça completamente. Muitas simplesmente se afastam, vão ao banheiro, checam o celular. Outras ficam quietas, esperando que ele diga algo romântico. E algumas, as piores, começam a cobrar validação. Foi bom para você? Você gostou? Você não vai fazer nada disso. Nos primeiros 30 segundos após o orgasmo dele, o cérebro masculino está no que os neurocientistas chamam de período refratário. É um estado de extrema vulnerabilidade emocional. Todas as defesas psicológicas dele estão temporariamente desativadas. O ego está quieto. A ânima está completamente exposta. É nesse momento, minha querida, que você vai plantar a semente mais profunda de todas. Você permanece conectada a ele, fisicamente. Não se afasta. Mantém seu corpo grudado ao dele. E você faz algo que vai parecer contraintuitivo, mas é absolutamente crucial. Você mostra vulnerabilidade. Não é o momento de ser a mulher forte e independente.
Não é o momento de demonstrar que você está tranquila e no controle. É o momento de ser completamente humana, completamente feminina, completamente aberta. Você pode deixar uma lágrima rolar. Você pode enterrar seu rosto no pescoço dele. Você pode simplesmente sussurrar com a voz embargada: obrigada, obrigada. Uma palavra tão simples, mas carregada de tanto significado. Porque quando você agradece naquele momento, você não está agradecendo pelo sexo. Você está agradecendo pela conexão, pela intimidade, por ele ter te visto em sua vulnerabilidade mais profunda, por ele ter te permitido tocar na alma dele. E aqui está a mágica. Isso cria um circuito neurológico no cérebro dele que associa o sexo com você a uma sensação de propósito, de significado, de transcendência. Carl Jung dizia que todo homem está secretamente buscando o sagrado através do sexual. Ele está buscando aquela conexão que vai além do físico, que toca algo eterno dentro dele. Mas a maioria dos homens nunca experimenta isso porque a maioria das mulheres não sabe como criar esse espaço sagrado. Quando você faz o que eu acabei de te ensinar, você não está apenas dando prazer sexual a ele. Você está oferecendo uma experiência de conexão que toca as camadas mais profundas da psique masculina. E uma vez que um homem experimenta isso, uma vez que ele sente essa combinação de prazer físico intenso com conexão emocional profunda e significado espiritual, outras mulheres se tornam absolutamente sem graça para ele. Ele pode olhar para outras mulheres bonitas. Pode até sentir uma atração superficial. Mas no fundo, ele sabe que nenhuma delas pode dar a ele o que você dá. Porque você não está apenas satisfazendo o corpo dele. Você está alimentando a alma dele. Agora, eu preciso te avisar sobre alguns erros que você precisa evitar absolutamente. Primeiro erro: fazer isso de forma mecânica ou calculista. Se ele sentir que você está seguindo um roteiro que está tentando manipulá-lo, o efeito será o oposto. A ânima dele vai se fechar e você vai perder a confiança dele. Isso precisa vir de um lugar genuíno dentro de você. Segundo erro: usar essas palavras fora do contexto sexual e achar que terá o mesmo efeito. Não terá. O poder dessas palavras vem da combinação com o estado alterado de consciência que o orgasmo produz. Fora desse contexto, são apenas palavras. Terceiro erro: fazer isso na primeira vez que vocês transam. Você precisa esperar até que já exista uma conexão estabelecida. Fazer isso muito cedo pode assustá-lo ou fazer com que ele ache que você está se apegando rápido demais. Quarto erro, e talvez o mais importante: achar que só fazer isso na cama é suficiente. Não é. Para que isso realmente funcione, você precisa ser uma mulher que vale a pena ser desejada. Você precisa ter sua própria vida, seus próprios interesses, sua própria energia. Porque um homem só valoriza verdadeiramente aquilo que ele pode perder. Agora, deixa eu te contar a história de uma mulher que aplicou exatamente isso que eu te ensinei. O nome dela é Beatriz. Ela tem 42 anos, é advogada, e veio até mim completamente desesperada porque o marido dela estava tendo um caso com uma colega de trabalho. Uma mulher 10 anos mais nova, bonita, disponível. Beatriz tinha descoberto as mensagens e estava prestes a pedir o divórcio. Mas algo dentro dela queria tentar uma última vez. Não por fraqueza, mas porque ela realmente amava aquele homem e sabia que, no fundo, ele também a amava. O problema é que a conexão entre eles tinha se tornado mecânica, superficial. O sexo era rápido e funcional. Não havia mais aquela energia, aquela magia. Eu ensinei a Beatriz exatamente o que estou te ensinando agora. Mas antes, eu a fiz fazer um trabalho profundo de reconexão com sua própria feminilidade. Porque ela tinha passado tanto tempo sendo a executiva forte, a esposa eficiente, a mãe responsável, que tinha se desconectado completamente da sua essência feminina. Levou 3 semanas. 3 semanas de trabalho interno, a meditação, a dança, de reconexão com seu corpo, de perdão, de deixar ir a raiva e a mágoa. Não foi fácil. Ela chorou muito.
confrontou suas próprias sombras, mas ela fez o trabalho. E então, uma noite, ela aplicou exatamente o que eu te ensinei hoje. Ela não confrontou o marido sobre o caso, não fez cena, não cobrou nada. Ela simplesmente criou o espaço para a intimidade acontecer naturalmente. E quando aconteceu, ela estava completamente presente, completamente aberta, completamente ela mesma. Durante o ato, ela sussurrou no ouvido dele: "Só você me faz sentir assim. Nenhum outro homem consegue." Ela sentiu o corpo dele reagir, a energia mudando. Quando ele estava próximo do orgasmo, ela olhou nos olhos dele com uma intensidade que ele não via há anos e disse: "Eu sou sua." E depois, nos braços dele, com lágrimas genuínas escorrendo pelo rosto, ela simplesmente sussurrou: "Obrigada." Beatriz me contou depois que o marido dela ficou em silêncio por vários minutos, apenas abraçando-a com uma intensidade que ela não lembrava ter sentido desde o começo do relacionamento. E então, ele começou a chorar. Um homem de 45 anos, executivo bem-sucedido, chorando nos braços da esposa, após fazer amor. Porque algo tinha se aberto dentro dele, algo que tinha estado fechado por anos. 3 dias depois, ele terminou o caso com a colega de trabalho. E quando Beatriz perguntou por quê, ele disse algo que ela nunca vai esquecer. "Porque eu percebi que estava buscando fora de casa algo que sempre esteve aqui. Eu só tinha esquecido de olhar." Hoje, 5 anos depois, eles têm o casamento mais apaixonado que você pode imaginar. E Beatriz me disse que aquela noite foi o ponto de virada. Foi quando ele finalmente acordou. Mas aqui está a parte mais importante da história de Beatriz. A parte que eu preciso que você entenda. Não foi apenas o que ela disse na cama que mudou tudo. Foi quem ela se tornou. Foi a transformação interior que ela passou. Foi a reconexão com sua essência feminina. Foi o trabalho que ela fez em si mesma. As palavras foram apenas o gatilho, mas a transformação real aconteceu porque ela tinha se transformado primeiro. E é isso que eu quero que você entenda, minha querida. O que eu te ensinei hoje é extremamente poderoso, mas só vai funcionar verdadeiramente se vier de um lugar autêntico dentro de você. Você não pode manipular um homem para amá-la, mas você pode despertar a ânima dele. Aquela parte profunda que reconhece a feminilidade sagrada quando a encontra. E quando você faz isso, quando você toca aquele lugar profundo na alma dele, você se torna insubstituível. Não porque ele não pode viver sem você, mas porque ele não quer. Porque nenhuma outra experiência se compara àquela que você oferece. Carl Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, é o trabalho mais importante que podemos fazer nesta vida. E parte desse processo para uma mulher é reconectar-se com sua essência feminina profunda. Não o feminino superficial que a sociedade vende. Não o feminino performático que você vê nas redes sociais. Mas aquele feminino ancestral. Aquela força que cria vida, que transforma, que cura, que conecta. Quando você se reconecta com essa força, você não precisa de truques ou técnicas. Você simplesmente é, e os homens sentem isso. Eles podem não saber explicar, mas eles sentem. E no momento mais vulnerável deles, durante o sexo, quando todas as defesas estão baixas, eles absorvem essa energia no nível mais profundo possível. Então sim, use as palavras que eu te ensinei. Use-as com intenção, com presença, com verdade. Mas não esqueça que as palavras são apenas o veículo. O verdadeiro poder está em quem você é quando as diz. Uma última coisa que eu preciso te dizer, e essa é crucial. Nunca, nunca use isso para manter um homem que não te merece. Nunca use isso para tentar salvar um relacionamento que já está morto. Nunca use isso como uma tentativa desesperada de ser amada. Use isso apenas quando você já é uma mulher completa em si mesma, que está escolhendo compartilhar sua essência com um homem digno. Use isso como uma expressão da sua feminilidade sagrada, não como uma muleta para sua carência. Porque aqui está a verdade final que Carl Jung descobriu. Quando uma mulher está completa em si mesma e escolhe se entregar a um homem, ela não se perde.
ela se expande. E ele se expande com ela. E juntos, eles criam algo maior do que ambos sozinhos poderiam ser. Isso é alquimia. Isso é a verdadeira magia do feminino e do masculino em união sagrada. Se você chegou até aqui, é porque algo em sua alma reconheceu essa verdade. É porque você está pronta para lembrar quem você realmente é. É porque você está pronta para despertar o seu poder feminino mais profundo. Compartilhe esse vídeo com uma irmã que precisa lembrar do seu poder. E me conta nos comentários. Você já viveu uma conexão assim, tão profunda que transformou vocês dois? Ou você está pronta para criar isso agora? E se você sente o chamado para aprofundar nesse despertar feminino, se inscreva no canal, porque isso é apenas o começo de uma jornada sagrada. Agora vai lá e lembra, minha querida, você não está aqui para ser mais uma. Você está aqui para ser inesquecível. E quando você se conecta com sua verdadeira essência, você não precisa competir com nenhuma outra mulher, porque simplesmente não há comparação.